qual melhor idade ou como podemos reconhecer o momento em que o jovem que já está na evangelização tem maturidade ou abertura para ler esses romances mais históricos ou a série do André Luiz, na opinião de vocês? É com ela. Quando ele demonstrar interesse, ele vai dizer: eu gosto dessa literatura, então oferta para ele. Constranger as pessoas a um determinado conhecimento espiritual é um esforço que às vezes não é o mais adequado. Quando a gente tem pessoas que são arredias a determinadas áreas do conhecimento espiritual, a gente testa por outros. Tem pessoas que chegam da casa espírita e a pessoa diz: você tem que estudar, porque vai ter que conduzir ERG, vai ter que ir para reunião mediúnica, mas eu não quero, mas vai. Isso é uma bobagem. Porque dentro da tarefa espírita existe um largo espaço. Tem gente que adora trabalho assistencial. Tem gente que gosta de mexer com sopa. Tem gente que adora cheiro de livro, fica na biblioteca. Então, cada um de nós tem plena condição de exercer a tarefa que quiser. Como dizia o ex-presidente da FEB, nosso querido, saudosíssimo Nestor Mazotti, não existe espaço no movimento espírita para o servidor constrangido. Nós não podemos ter ninguém exercendo tarefas constrangidos. Então, qual é a idade ideal para que a gente possa fazer um trabalho de dizer para a juventude: não, você está pronto para ler, agora você pode ler André Luiz? Ele vai demonstrar. Agora, qual é o nosso papel? Divulgar essas obras, comentar como elas são. Porque se nós nunca dissermos que elas existem, eles nunca terão interesse para buscar aquilo que eles não sabem que existe. Então, qual é o papel dos adultos? Comentar, dar exemplos, conectar os personagens com determinados cenários diferentes do livro, para que assim, olha, a gente consegue ver no livro tal um exemplo que encaixa nisso. E aí as pessoas vão criando uma certa curiosidade. A gente conecta Alcine com circunstâncias do agora. A gente busca a figura de Quinto Varro e diz: olha, Quinto Varro apostou num filho que não tinha, em princípio, cura. Apostou um século da vida dele. Conseguiu. Outros não conseguem. A Alcione não conseguiu levantar Pollux, pelo menos até a hora que ela desencarna. Então, essa dinâmica vai trazendo a proximidade das pessoas com essa literatura, com a literatura de André Luiz, com os romances de Ivone Pereira. Então, essa nossa condição de estarmos sempre lembrando dessa literatura extraordinária é o papel dos adultos. Mas não é de dizer: agora não é hora de você ler, você vai ler. Porque as pessoas têm que se aproximar por prazer. Elas têm que dizer: eu queria conhecer isso. Aí você entrega para elas. Então, não há uma idade. É a maturidade do senso moral, que é o instrumento que define a hora em que todas essas coisas acontecem para cada um de nós. Eu sou o quarto filho e meu pai não fez isso com nenhum dos meus irmãos, mas a mim ele aproximou toda uma literatura oriental desde os meus 13 anos. Quando eu tinha uns 13 anos de idade, ele começou a pegar... Meu pai sempre foi um homem muito estudioso de religiões antigas do Oriente. Eu fiz 13 anos, ele começou a descer os livros dele e disse: leia esse, leia isso. Aí eu fui lendo Krishnamurti, Buda, Bhagavad Gita, Vedas, Vedanta, Lobsang Rampa, Carlos Castaneda. A literatura do meu pai eu li toda, só não li um livro que ele queria me dar, eu não quis ler, que era um livro de Eliphas Levi, chamava-se Dogma e Ritual da Alta Magia. Eu digo: não, magia eu não quero ler. Você vai ler, que é bom. E eu não li esse livro. E aí, depois que eu fiquei com uns 15 para 16 anos, ele disse: agora você já pode ler o Evangelho, porque já sabe que Jesus não é Deus. Aí passou, me deu, eu comecei a ler e comecei a conversar sobre o Evangelho com ele. Então, meu pai foi muito importante nessa formação. E aí, depois que eu fiquei adulto, eu voltei na casa de meu pai, já com uns 40 anos, aí eu disse: esse livro aí que eu não li quando era adolescente, agora eu quero ler o que tem nele. Dogma e Ritual da Alta Magia. Aí eu puxei. Era Cabala. Se eu tivesse lido isso quando eu tinha meus 13, 14 anos que ele me deu, eu teria seguido para a Cabala e não teria ido depois procurar o cristianismo. Eu teria seguido como minha mãe.
no judaísmo, porque minha mãe me dava parte do judaísmo, meu pai essas religiões orientais. E aí eu acabei ficando com a fusão dessas duas coisas. Eu fui conhecer cristianismo depois, que o cristianismo não fazia parte do meu pensamento dentro de casa, não era o que se comentava, né? E o curioso do curioso do curioso, meu pai, embora não seja espírita, ele, junto com 3 amigos, fundaram um centro espírita quando ele tinha 21 anos de idade. Olha. Tem 90 anos. Ele tinha 21 e compôs um grupo, ele era médium, vamos montar um centro espírita. Só que na cabeça dele, centro espírita é centro mediúnico, né? O negócio era só fazer mediunidade mesmo e pronto. Tem negócio de livros, não esquece isso. Era aqueles centros espíritas da década de 50, que era só mediunidade e pronto. E meu pai foi fundador e participou durante muitos anos dessa casa espírita. E meu pai é tudo. O que se pensasse de doutrina, meu pai era da Rosa Cruz, era maçom, era do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, era estudioso de tudo, tudo que existisse, mas isso foi interessante. Vamos estudar, vamos conhecer. Em casa é cheio desses livros dele. Então, assim, ele é uma mente adiante do tempo, porque ele não tem estudo, não é uma pessoa que estudou, ele tem uma formação muito básica de escola, mas um conhecimento, assim, em termos de religião, muito vasto. Exatamente porque ele, desde muito jovem, não sei porquê, ele foi sozinho procurar. Eu já encontrei ele me entregando o que ele estudou, mas ele descobriu por si só esse conhecimento que estava espalhado.